Ei, pessoal, dando continuidade então à nossa última aula, que a gente estava falando sobre comunicação simples, e a gente parou naquela parte que a gente estava falando sobre comunicação visual, que a gente entendeu um pouquinho da importância, de onde vem isso, por que que a gente está falando sobre comunicação visual. E a aula de hoje, ela tem um teor um pouquinho mais prático, então, de como eu faço para ter essa comunicação visual na prática, né? Colocar ali nas minhas atividades, os meus materiais de aula. Então a gente está aqui nessa parte 2. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, porque vai fazer mais sentido a sequência das aulas. Bom, quando a gente está falando sobre comunicação visual, não tem como a gente fugir muito da coisa do design, do layout, da estética visual de um documento, de um material, de um texto, de um trabalho, uma atividade que eu passo para o meu aluno. E aí, quando a gente entra na área do design, tem vários princípios do design, que assim, se a gente também fosse falar sobre cada um deles muito no detalhe, a gente gastaria aulas e aulas e aulas, mas aqui o foco é de trazer um olhar de vocês saberem que isso existe e terem mais ou menos uma noção de como aplicar, na medida do possível, um pedacinho nos materiais das aulas de vocês. Então, a gente vai passar rapidinho por cada um deles, com alguns exemplos para vocês entenderem. O primeiro princípio, a primeira boa prática que a gente traz aqui é a questão da hierarquia. A gente precisa organizar um documento por ordem de importância. E aí, olhem para esse quadradinho roxo aqui do lado. Que está mostrando primeiro uma coisa que você leu, depois esse, em seguida esse e por último aquele lá. Eu trouxe essa imagem para mostrar que hierarquia não necessariamente tem a ver com a ordem em que as coisas aparecem. Eu posso dar uma hierarquia para a informação de formas diferentes. Pode ser por ordem, então o mais importante vem primeiro, mas a depender do jeito que eu trago a informação, se eu coloco mais destaque, aumento a letra, coloco outra cor, em negrito, eu chamo mais atenção para aquele lugar. Então a hierarquia tem a ver de onde eu chamo a atenção primeiro. A informação mais importante está onde o olho do meu aluno está indo primeiro, onde ele está acessando primeiro. Então, nosso objetivo é organizar os itens daquele documento, daquele material, daquele texto, daquele slide, de um modo que o olho do aluno, o raciocínio do aluno, siga o caminho certo. Então, eu não posso passar confusão mental para o meu aluno, ele não pode ficar perdido de onde ele olha, o que ele acessa primeiro. Eu tenho que conseguir guiar essa leitura, equilibrando ali o tamanho das letras, o peso que eu dou. E eu posso construir essa hierarquia com cor, composição da informação, com tamanho, com contraste, com alinhamento, com repetição, com espaços em branco. Tem várias formas de eu conseguir construir essa hierarquia visual na informação. Uma outra parte importante é a gente conseguir colocar um contraste certo, uma ênfase adequada. Quando meu aluno está lendo um slide, um texto grandão, ou está olhando para o meu slide que está projetado lá na sala, o que está chamando a atenção do meu aluno? Eu estou chamando a atenção para o lugar certo? Ou eu estou distraindo a atenção do meu aluno? Quando eu estou falando de contraste, eu estou falando sobre as cores que eu utilizo. Eu estou falando sobre o quanto a cor principal contrasta ou se destaca com a cor do fundo ou com as cores secundárias que estão sendo usadas. De modo geral, o contraste ele acontece quando dois elementos eles são diferentes. E aí, quanto mais diferentes, mais contrastes. Então, eu estou usando esse tempo todo aqui o roxo e o amarelo. São cores bem contrastantes. Mas se eu estou indo daqueles ali de baixo, um laranjinha claro com amarelo, talvez fica ruim do meu aluno ver, entender. Eu não estou dando o destaque que precisa. Se eu coloco uma letra muito fininha, muito clarinha, isso também pode ficar prejudicado. Então, o contraste ele pode ser criado a partir de cor, de tamanho, de forma, de tipografia, que é a fonte que eu uso para colocar naquela palavra. Então, tudo isso importa. Outra boa prática para o meu documento, para o meu texto, meu material que eu vou divulgar para o aluno, mandar para o aluno ficar coeso, eficiente, que faça sentido, que seja relevante para o aluno, é eu conseguir pensar o alinhamento das informações que eu vou colocar ali naquele documento, naquele slide, preparando um material de sala de aula bom, sabe? Eu tenho que definir qual vai ser o processo e o caminho de leitura. Então, só dar uma dica básica aqui, é sempre alinha o texto, da esquerda para a direita. Que o olho humano ele sempre lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, como que eu organizo essa informação? Ao invés do meu olho ter que ficar fazendo um zigue-zague, será que eu consigo organizar para deixar essa informação melhor, mais convidativa, mais nítido, mais unificado, né?
permitindo com que a gente olhe, com que o aluno olhe e enxergue ordem, para que seja confortável interagir com aquela informação. Outra coisa importante da gente trabalhar para trazer essa comunicação que é mais convidativa, que é mais amigável, que cria mais conexão com quem está lidando com o documento, com o material, é a gente criar uma certa repetição para que o aluno ele se sinta familiar, ele sinta familiaridade com aquela informação, com aquele contexto. Por mais que eu esteja trazendo um conceito novo, uma parte teórica mais difícil, mais densa, talvez se ele já está ambientado e acostumado com outros elementos daquele material, aquilo seja mais fácil para ele. Olha como a todas as aulas eu estou usando as mesmas cores, mais ou menos no mesmo estilo, com as mesmas figuras que eu coloquei aqui no quadradinho. Para vocês criarem familiaridade com a repetição, para entenderem, nossa, esse material aqui é da professora Rayane, que fala sobre esses temas. Então, quando eu bato o olho aqui, eu assimilo mais rápido, eu já me sinto mais próxima desse documento, desse material. Então, isso traz mais previsibilidade, facilita a transmissão e assimilação do conteúdo, cria uma identidade para aquele documento, para aquele material. E aí uma dica, né, quando for usar ícone, figura, toma cuidado. O mínimo aqui, o básico funciona, então não precisa exagerar demais. Usa o simples, usa o que é conhecido, usa símbolos que qualquer pessoa saiba o que esse símbolo significa. E tentem trazer uma certa coerência entre eles, né, para não virar um grande carnaval aí também os materiais que a gente for construir. Um outro princípio, outra técnica que é importante a gente ter um olhar é sobre a questão da proximidade. Onde que eu coloco um elemento, um texto, uma figura? Esse texto ou essa explicação diz respeito mais ao parágrafo de cima ou ao que está lá embaixo? Será que eu estou distribuindo as informações de uma forma lógica que faça sentido? O agrupamento das informações do material que eu estou entregando para o aluno, ele é lógico, ele é coerente? Esses elementos que estão próximos, eles estão se relacionando? Então, eu tenho que conseguir observar isso e criar um arranjo desses elementos de uma forma que o aluno, quando olhe para isso, consiga fazer as conexões certas, consiga entender qual conteúdo pertence a qual explicação está ligada a qual outra. Porque essa questão da proximidade, a gente pode aqui falar um princípio básico, é que elementos próximos se pertencem. Então, o aluno ele vai fazer essas assimilações. E como que eu uso isso ao meu favor para deixar esse material melhor, mais explicativo, mais coerente para ele também, de uma forma mais organizada, mais clara? Um dos últimos princípios que eu queria trazer aqui é sobre espaços vazios. Não adianta a gente achar que a comunicação visual é encher de comunicação visual, de elemento, de cor, de ícone, de figura, de vídeo, não é isso. Informação visual também passa pelo espaço vazio, o que a gente chama de espaço de respiro, esses espaços em branco. Então, organizar blocos de conteúdo, momentos para respirar, margens. Isso cria um respiro na interpretação do aluno. Ao invés de eu colocar um slide inteiro, todo preenchido com texto corrido, que meu aluno provavelmente não vai olhar, não vai conseguir ler. Ainda mais que dentro da sala de aula, o aluno precisa prestar atenção em você, no que você está falando, e também no slide que está sendo apresentado. Se eu coloco coisa demais nas duas, tanto no slide quanto na minha fala, o meu slide está concorrendo comigo. Será que isso faz sentido? Não dá para trazer em tópicos, poucos elementos, espaços em branco, partes pequenas, para organizar e trazer coerência. Olha aqui esse texto, de um lado e de outro tem a mesma informação, mas olha como é mais convidativo eu olhar para o que está na esquerda, que tem espaçamento entre as palavras, entre os parágrafos, tem uma organização melhor da informação. E aí, por último, para a gente fechar nessas dicas e princípios do design, é a questão do equilíbrio, gente. A comunicação visual ela é ótima, mas se a gente exagerar, errar a mão, não vai passar da conta. Eu tenho que saber escolher, pensar qual elemento faz sentido, distribuir. Eu não posso sair colocando as coisas porque eu gosto, porque eu achei bonitinho. Tem que ser estratégico, tem que fazer sentido, tem que ter um propósito. Nenhum ícone ou nenhuma cor vai ali porque eu gostei ou tá bonito. Eles vão ali porque eles têm um propósito. Eu preciso trazer destaque para essa informação, eu preciso explicar melhor esse contexto, eu preciso ilustrar como acontece esse processo aqui no corpo humano. Então, o que eu consigo trazer que gera propósito, gera valor no meu conteúdo? Isso eu posso colocar, isso entra no meu material. Caso contrário, eu crio um material que mais afasta do que atrai o meu aluno para consumir, para interagir. Então, para resumir tudo que eu queria trazer nessa aula de hoje, são algumas dicas mais práticas assim da área de produção de materiais. Por que a gente está falando disso, né?
A comunicação não é só a comunicação oral, né, do que a gente fala para o aluno, ela está ligada também com o que o aluno vê, o que o aluno sente, o que ele percebe, o que ele escuta. Então, se eu conseguir casar essas coisas de uma comunicação que é bem trabalhada, com elementos visuais que também funcionam bem, eu trago meu aluno cada vez para mais perto desse ensino. Ele tem mais interesse, ele tem mais engajamento, ele tem mais presença. E eu consigo trazer aquilo que a gente está falando desde o início, do ensino mais personalizado e focado no aluno.